Gabigol punido. E agora? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vou falar da pena, vou explicar por que não foi uma pena exagerada, não foi uma exceção, não foi uma perseguição, nem nada disso. Pelo contrário, o Gabigol pegou a pena mínima. Vou falar por que da contagem da pena, por que a contagem da pena iniciou ano passado e não agora. Vou falar dos próximos passos do atleta no processo. E vou terminar falando sobre como pode ficar o contrato dele com o Flamengo. Muita coisa, mas vamos lá, vamos por parte. Tamanho da pena. Eu tô vendo muita gente falando que achou a pena exagerada, já que o teste dele deu negativo. Para entender essa pena, a gente precisa entender em qual artigo ele foi punido e, talvez até mais importante, entender por que essa ação é punível, ou seja, por que se pune e com tanto rigor o que o Gabigol fez. Tudo que envolve doping é encarado pelo movimento esportivo com uma seriedade muito grande, um rigor muito grande. E tem que ser assim. O doping é uma ofensa seríssima ao esporte. Ele ataca a paridade de armas, há uma grave ameaça ao esporte se eu não consigo manter a igualdade entre os que competem. Eu ameaço a imprevisibilidade do resultado, jogo limpo. Doping é papo seríssimo. Então as penas no doping são sim muito pesadas. No caso do Gabigol, ele não foi condenado por presença de substância proibida no material dele. Ele foi condenado por fraude ou tentativa de fraude no processo de controle de antidopagem. Há um processo super rígido para testagem de dopagem dos atletas, todo pensado, todo concebido para evitar fraude nesses testes. Esse procedimento ele precisa ser seguido. É dever do atleta, faz parte do rol de deveres do atleta profissional. Isso não é uma escolha. O que o tribunal entendeu que o Gabigol fez foi justamente desrespeitar esse processo, ameaçar o processo. O artigo que pune essa conduta prevê uma pena de 4 anos de suspensão. Essa pena pode ser reduzida quando o atleta demonstra no tribunal algumas circunstâncias que justifiquem uma redução dessa pena, que foi o que aconteceu no caso do Gabigol. Apresentadas essas circunstâncias, o artigo prevê que a pena mínima é de 2 anos. Não há como aplicar uma pena menor do que a de 2 anos por fraude ou tentativa de fraude. O Gabigol pegou a pena mínima e vai cumprir de fato 1 ano, porque o início do período de suspensão no caso do Gabigol teve início na data da coleta, que foi 1 ano atrás. E por que disso? Vamos lá. O Código Brasileiro Antidopagem ele prevê 2 situações para o início do período de suspensão. Uma é a que você já sabe, né? Começa da data da audiência que determina a punição. A outra, que foi aplicada no caso do Gabigol, é a de que quando a audiência demora demais para ser realizada, e isso não é causado pelo atleta, o início da suspensão volta para o dia da coleta do material. Eu não sei dizer exatamente por que a audiência do Gabigol demorou demais, demorou 1 ano. E foi demonstrado que isso não foi causado pelo atleta. Essa demora não foi causada pelo atleta. Então, se aplica essa regra, né? A contagem a partir da data da coleta. Bom, mas e agora, né? Quais são os próximos passos? Esse caso muito provavelmente vai ser levado para o CAS, ou TAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, né? Ou o Tribunal Arbitral do Esporte. Aqui no Brasil já não tem mais possibilidade de recurso. Quanto tempo demora um recurso no CAS? É difícil dizer exatamente, mas eu estimo algo ali mais ou menos como 6 meses. É possível pedir uma liminar. Essa liminar, se concedida, permitiria sim que o Gabigol atuasse normalmente até o julgamento no CAS. Mas é um pedido que precisa ser analisado, precisa ser aceito, né? Não é automático. E aí no CAS o processo vai ser analisado todo de novo, começa do zero. E o que significa dizer começa do zero? Significa dizer que tudo pode acontecer, inclusive um aumento da pena. Isso soa meio estranho pra gente, porque aqui no Brasil a gente tem um princípio que proíbe que um tribunal altere a decisão para uma decisão pior que a anterior, prejudicando quem entrou com o recurso. Mas tem essa possibilidade no CAS, né? Porque o processo vai de fato começar do zero. E se perder no CAS, acabou? Não seria ainda possível, né, um recurso na Justiça Suíça, que é onde fica o CAS. Mas esse recurso não analisaria o mérito da questão, ou seja, não discutiria se houve fraude ou não. A Justiça Suíça só analisaria se houve algum erro no processo, alguma questão processual.
O Guerreiro, em 2018, também chegou a procurar, né, o Tribunal Suíço, que inclusive diferiu uma liminar para que ele jogasse a Copa do Mundo. Para finalizar, contrato do Gabigol com o Flamengo. A Lei Geral do Esporte prevê que, quando o atleta foi impedido de atuar por prazo superior a 90 dias, o clube pode suspender esse contrato e não precisa fazer o pagamento dos salários do atleta até durante o período de suspensão. Além disso, você tem uma previsão na lei de prorrogação desse contrato de trabalho por período igual ao período da suspensão. Essas são as possibilidades que a lei traz para o Flamengo. Eu não sei o que o Flamengo vai fazer. O que eu tento passar aqui para vocês é o que está na lei. Então, pode ser que pode suspender o contrato, pode deixar de pagar o salário e pode renovar o contrato pelo período da suspensão. Acho que eu consegui cobrir todas as questões desse caso, mas se eu tiver me esquecido de alguma coisa, comenta aqui que, enfim, se eu souber, se eu conseguir, eu respondo. Abraços e obrigada!